oportunidade de ganhar muitas almas para Jesus naquele lugar. Eu já ali congrega conosco, no dia que ela não está, mas ela congrega aqui no Cura Nossa Terra. A Jéssica também, né? Na sexta-feira tivemos a Thalita aqui. E tem a Ana, que eu creio que logo vai estar também. Porque eu não estou mais lá, mas eu estou com a Jéssica. Então eu quero agradecer a Deus, porque quando nós colocamos o Senhor na frente, as coisas são diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre um posicionamento. Ele pode mudar uma nação inteira. Amém. O seu posicionamento, ele não pode mudar só a sua casa. Ele pode mudar as vidas da sua família, ele pode mudar a sua rua, ele pode mudar o seu bairro, ele pode mudar a nação onde você está. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores. Eu estou aprendendo, viu, chamar de pastores. Porque eu amo tanto que eu chamo sempre de chamar de tio e tia. Eu falei que daqui a pouco nós vamos ser a única igreja que vai chamar os pastores de tio e tia. Porque daqui a pouco todo mundo vai estar chamando de tio e tia também. Vai ser muito sorrindo, tia. Mas eu quero louvar a Deus pela vida deles. De quando eu ia a tia Thalia desde o momento em que eu aceitei Jesus. Eu não vou dizer nem quando nós viemos pra cá. Porque a minha vida inteira, esse casal, né? Minha vida inteira não, né? Desde quando eu vim morar aqui, né? Bem novinha, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a Bianca, que foi, né, quem abriu a porta para me conhecer essa família. E desde então, eles me orientam, eles falam, né, ali o que eu preciso fazer, e eu tenho visto quanto o Senhor tem se feito presente dentro da minha casa. O quantas coisas têm mudado. E se eu fosse voltar 17 anos atrás e falassem para mim que hoje eu estaria aqui, nessa posição, eu não acreditaria, né, tia? De jeito nenhum. Porque essa pessoa que vocês conhecem, literalmente, não é a mesma pessoa que eles conheceram. Eu garanto para vocês. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele muda. Ele transforma e Ele restaura. E eu posso te dizer, como prova viva disso, que eu sou um milagre do Senhor. E você também. Então a vida deles mudaram a minha casa. E a minha vida tem mudado a vida de pessoas. Então não seja apenas mais uma pessoa no mundo. Seja a pessoa no mundo. Aleluia. Ah, mas quem eu sou? Eu sou só dona de casa, que nós somos, né? E eu amo ser dona de casa, viu, gente? Não estou deixando de ninguém. Eu amo lavar, passar, cozinhar. Eu amo fazer isso. Porque cada um tem que fazer aquilo que tem que saber fazer de melhor e fazer com excelência. Oh, glória! É a toa que falta fazendo academia para poder ficar magrinho, porque eu amo cozinhar. E eu estava ficando bem gorducha e falou para ele parar por aqui. Mas eu não deixei de cozinhar. Deus, meu irmão aqui, minha cunhada, meus sobrinhos, isso muito alegra meu coração. Porque a gente ora muito para que a nossa família venha servir ao Senhor. Como o irmão disse, não importa se é o nosso ministério ou não. Peço que vocês abram o livro de vocês, o livro de Neemias, capítulo 1. Mas eu vou estar lendo, deixa eu vou ficar muito extenso. Deixa eu ver aqui o verso. Eu vou ler o 2. Vamos ler do 2 ao 4. Mas nós vamos falar bastante sobre Neemias. Mas eu não posso ler a história inteira, senão nós vamos passar aqui o restante da tarde, da manhã. Neemias 1, seu verso 2, vai nos dizer assim. Nania, é Nania, né, tio? É Nania ou Rania? Nania. Hanania. Ah, é difícil, gente. Hanania. Nia? Hanani? Tá bom, é isso aí, gente. Um dos seus irmãos. Qual? Hanani. Ah, tá bom, mais de Hanani. Mais bonito, mais chique. Então, nosso amigo Hanani. Um dos meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações,
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu quero que você preste bem atenção nesse 3 e nesse 4 que nós vamos ler. Nós lemos o 3, vamos ler o 4 agora. Quando ouvi isso, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Amém? Neemias é um cara que ele foi levado a cativo e ele trabalha no rei. E ele tem uma vida maravilhosa. Como assim, Ariane? Mas ele foi tirado do meio do seu povo. Mas apesar de ser tirado do meio do seu povo e ele trabalhar para o rei, ele alcançou uma posição ao qual era difícil. Uma posição de muita confiança. Porque ele era o cara que provava a comida antes do rei comer. O rei, por ser rei, acabava comendo, vamos dizer entre aspas aí, o resto que Neemias deixava. Porque Neemias era o primeiro a provar daquele banquete. Então, em termos de se alimentar, Neemias se alimentava muito bem. E por andar ao lado do rei, Neemias também se vestia muito bem. E por ser uma pessoa de grande confiança do rei, imagino eu que os aposentos de Neemias também não deveriam ser menos do que aquilo que ele vestia e se alimentava. Então Neemias estava ali, no ambiente a qual ele dominava, vamos dizer assim. Tinha acesso ao que muitas pessoas não tinham, que era estar ao lado do rei todos os dias, em todas as refeições. Se entre uma refeição e outra o rei quisesse comer um chocolate, tinha que chamar Neemias primeiro para poder comer. Então quer dizer, o rei não ia ingerir nada se Neemias não tivesse. Então Neemias tinha um cargo de muita confiança. Então eu quero que você entenda isso. Você não é qualquer pessoa. O Senhor chamou você porque Ele tem muita confiança em você. Porque Ele sabe que você não vai desistir. Que você vai fazer com excelência aquilo que Ele colocou em suas mãos. Então Neemias recebe uma visita de alguns amigos. E ali ele pergunta, uma pergunta tão simples. Como vai Jerusalém? Como vai o povo que voltou? Uma pergunta muito simples eu posso fazer para vocês. Fazer para já como foi seu dia ontem? E ela simplesmente me dizer algo terrível ou simplesmente me responder, vai tudo bem. Eu acredito que era isso que Neemias acreditava ouvir. Mas de repente não é isso que sai dos lábios daquele rapaz. Olha, está tudo devastado, não tem mais nada, está tudo no chão. Tudo destruído a fogo, está terrível. O cenário está terrível, o cenário. Dá dó de olhar para a situação que está Jerusalém. E detalhe, Jerusalém é um povo a qual o Senhor havia escolhido. Não era qualquer nação. Não era qualquer lugar. Então, ele se entristece. A palavra do Senhor vai dizer que ele se assenta. Acredito eu que chocado com aquela notícia. Ele chora. E ele se lamenta. E eu quero dizer para você que isso é normal. Do ser humano, quando nós recebemos uma notícia ruim, a gente parar para analisar o que nós escutamos. A gente acabar se sentando porque o impacto é muito forte. A gente chorar. Porque o choro, eu costumo dizer que ele é uma válvula de alívio. Só que Neemias ele fica triste. E o rapaz dá a notícia, vai embora e os dias vão se passando. E Neemias ele precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar só chorando e se lamentando. Eu quero dar uma paradinha para dizer para você que não adianta só ficar sentado e chorando, se lamentando, questionando a situação para quem está do seu lado. Ir até a minha casa, ou vir até a casa dos pastores, como eu já fiz diversas vezes, e questionar situações, chorar, se lamentar e voltar para o cenário,
sem fazer nada, não vai mudar a sua vida, nem a minha, nem a vida de ninguém. Mas Neemias, ele continua ainda fazendo o seu melhor, trabalhando, servindo ao rei. Mas um dia, a tristeza consome tanto ele, que ele começa a mostrar na sua aparência. Quem já nunca? Estava tão arrasado que ao olhar, a gente dizia: nossa, o que você tem? Você está sorrindo, mas o sorriso não está igual hoje. Porque tinha dias também que eu entrava assim naquele lugar, sorrindo, dando o meu melhor, mas com a alma doendo. E sempre tem aquela pessoa que te conhece para perguntar: o que você tem hoje? Não tenho nada. Não, alguma coisa está diferente hoje em você. E foi assim com Neemias. O rei percebe que ele tem alguma coisa diferente. O trabalho dele ainda continua com excelência. O trabalho dele ainda continua sendo excelente. Porém, a aparência física dele, o rosto dele, já não é mais o mesmo. Só que Neemias, ele só não ficou chorando e se lamentando. Neemias, ele também orou. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. E ele disse: Senhor, nós pecamos contra ti. Na minha visão, Neemias não precisava ter feito aquilo, porque afinal de contas ele não fez nada, nem lá ele estava. Mas ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Só que interessante é que o segredo aqui é que ele não deixou de orar. Ele continuou falando com Deus, ele continuou pedindo orientação do Senhor, do que ele poderia fazer para mudar aquela situação. Porque ele não se conformava com o quadro ao qual Jerusalém estava. Então eu quero dizer para você: você tem se conformado com o cenário ao qual a sua vida está? Você tem se conformado com o cenário ao qual a sua casa está, o seu emprego, a sua vida espiritual está? Ah, mas eu vou para o culto no domingo, está tudo bem. Ai, amanhã é segunda, tenho que voltar a trabalhar. Oh, meu Deus. E quando eu chegar lá, o cenário vai ser o mesmo. As pessoas vão ser as mesmas. O cenário até pode ser o mesmo. As pessoas podem ser as mesmas. A sua casa pode ser a mesma casa. Mas se você for diferente, o ambiente vai mudar. Então Neemias, ele conversa com o rei. Ele ora antes de dizer ao rei aquilo a qual ele precisava. E ele pede algumas cartas. E o rei pergunta para ele quanto tempo ele vai ficar fora do posto dele. Porque afinal de contas, o rei precisava dele. E ele diz da quantidade de tempo a qual ele ficaria fora. E ele vai para Jerusalém. Ele pega as cartas. Ele chega naquele lugar em Judá. Ele pega as cartas, ele chega naquele lugar e ele primeiro analisa o local. Ele para, ele olha, ele anda. E ele começa a reconstruir aquele lugar que os inimigos haviam destruído. E eu achei interessante, eu já cheguei a perguntar para o Fábio, porque ele falou, não me lembro de ter visto isso. Mas eu comecei a ler bastante essa história. E a gente fala muito sobre o governador, a gente fala muito sobre José. Mas Neemias também foi o governador. Não foi, tio? Ele também foi o governador. O Senhor também tirou ele da posição de um simples copeiro e colocou ele na posição de um governador. E ele foi muito mais do que o governador. Ele foi aquele que reconstruiu aquela cidade. Ele foi aquele que, junto com Esdras, trouxe novamente a palavra do Senhor para aquele lugar. Ele não reconstruiu apenas os muros físicos aonde nós podemos tocar, mas ele também trouxe a reconstrução espiritual para aquele ambiente. Aleluia. Porque eu quero dizer para você que não adianta nada estarmos totalmente, fisicamente, aparentemente bem e espiritualmente fracassados, mortos, destruídos.
precisam andar juntas. O mundo espiritual e o mundo físico. Não tem como um tá bom e o outro não. Eu me lembro que quando a minha alma era doente, quando o meu espírito não conhecia Jesus, a minha aparência física, o meu temperamento, que hoje ainda é bem agitado, era muito mais, né, Chico? Era triste. Mas quando a gente conhece Jesus, o Senhor, Ele muda a nossa aparência física. Ele muda a nossa forma de falar, a nossa forma de andar. Ele não vai tirar de você o seu temperamento, mas Ele vai transformar. Aleluia. O Ju, eu encontrei ele na rua e eu disse pra ele assim, olha, eu quero você no culto no domingo, você entendeu? Aí ele, mas eu falei, não tem mais não, meu querido, eu quero você no culto, acabou, que loucura é essa? Não quer Jesus? Eu vou, eu acho que eu puxei você, viu? Você não quer Jesus não, meu filho, que loucura é essa? Tem que ter Jesus sim. É que no culto no domingo, aí ele, tá bom. Por isso, espontânea impressão, eu vou. Falei, tem que ter importante aí. Então tem coisa que o Senhor não vai tirar de você. Tem coisa que ainda vai continuar. Só que vai ser transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então que nessa manhã você não seja apenas mais um domingo, nem mais um culto, mais uma ceia, mas que seja um encontro com o Espírito Santo, onde vai haver transformação, onde vai haver um novo recomeço, uma nova história. Porque aquelas pessoas que estavam naquele lugar, eles não tinham mais expectativa de nada, gente. Eles simplesmente achavam que a vida deles seria dali para pior. Mas de repente chega alguém e fala, olha, eu não vivi da mesma forma que vocês. Eu posso não ter tido as mesmas experiências que vocês tiveram com o Deus de Israel. Mas eu sei que Ele vai nos ajudar. Aleluia. E tinha pessoas ali que atrapalharam. Pessoas que tentaram ainda tirar Neemias daquele lugar. Olha, vai pro templo. Fica lá dentro. Se esconde lá. Mas a palavra vai dizer que orai e vigiar. Naquele tempo não era como hoje, que todo mundo tem livre acesso à presença do Senhor. Neemias sabia muito bem, porque ele lia a palavra, ele lia as escrituras, ele tinha intimidade com Deus, que ele não era um homem para estar dentro do templo. Porque naquela época só poderiam entrar os sacerdotes. Então, peraí. Eu comecei a reconstruir um lugar onde destruíram. Estamos rodeados de inimigo, porque Neemias dividiu as pessoas para trabalhar. Enquanto um estava trabalhando com essa mão, eles usavam 2 lados do cérebro, eu descobri, viu, tio? Porque eu não tenho essa coordenação motora de fazer algo com a mão esquerda e algo com a mão direita. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas vou dar as duas mãos, uma para dentro e outra para fora, eu não consigo. Então é um sinal de que eu não consigo usar os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo. E eles, enquanto construíam, levantavam, reerguiam com uma mão, com a outra mão eles estavam com a espada. Porque eu quero dizer para você que enquanto você trabalha para o Senhor, a gente tem que estar vigilante em oração. Aleluia. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai mandar sim pessoas, situações para desviar o seu foco. Para que aquilo que você venha construir não fique da forma qual o Senhor planejou. Mas eu quero dizer para você que os muros serão sim levantados. Aleluia. Glória a Deus. E que não importa o que possam te amar contra mim e contra você. Nós temos um Deus a qual está ao nosso redor. Aleluia. Porque o inimigo das nossas almas, ele pode estar a todo momento procurando uma brecha, procurando um vacilo. Porque ele quer nos piagar como um leão faminto. Mas aquele que foi morto na cruz como um cordeiro mudo, ele pula na minha frente e na sua frente. Você consegue entender isso? Como um leão
para proteger a minha vida e a sua. Aleluia. Aleluia. Então ele até pode se levantar. Ele pode fazer rodinha de conversa. Ele pode chamar você para tentar te distrair. E nós vamos ouvir, ou melhor dizer, vamos dizer aquela frase muito conhecida de Neemias. Desça, Neemias, não posso, porque eu estou em uma boa obra e não posso parar. Então eu quero dizer para você, não pare nessa manhã. Continue. Não desista daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Muitas das vezes nós vamos querer parar para chorar. Nós vamos querer respirar fundo porque vamos estar cansados. Está tudo bem. Você não é o super-homem ou a super-mulher. Mas quem mora em você é super. Aleluia. Quem habita dentro de você, ele pode se chamar super. Aleluia. Porque a palavra vai nos ensinar que ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro. E olha que interessante, não é qualquer socorro. É um socorro presente, bem presente na hora da minha angústia e da sua. Aleluia. Ele é aquele que se levanta na minha frente e na sua, como um escudo para que nada venha nos atingir. Ele é aquele que nos cobre com grandes asas de proteção. Aleluia. Ele é aquele que vai derrubar quem estiver do seu lado, se for o caso. Ele vai lançar o carro no fogo ao seu favor. Ele vai fazer machado flutuar se for necessário. Aleluia. Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai fazer chover maná para te alimentar. Ele vai fazer jorrar água da rocha para matar sua sede, meu Deus. Ele é o Deus que vai prover. Aleluia. Ele é o Deus que vai te acolher. Ele é o Deus que vai te mandar o corpo, te levar o alimento. Falar para você assim, olha, descansa hoje. Dorme, descansa. Se alimenta, se hidrata, porque amanhã é um novo dia. Aleluia. Amanhã é um novo dia. E você está fazendo isso nessa manhã. Você deitou ontem, você dormiu, você despertou nessa manhã. Você está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Você vai participar da ceia do Senhor nessa manhã. Não deixa que nada te impeça de participar desse momento. Nada. Porque o sangue do Senhor é o que nos limpa, é o que nos purifica, é o que nos transforma. Os homens colocam tantas coisas, tantos obstáculos. Mas Jesus, ele partiu o pão. Ele disse, olha, lembra que esse é o meu corpo. Ele não disse, só come se você for santo. Só bebe se você for santo. Não foi isso que o Senhor falou. Então eu quero dizer para você nessa manhã, se posiciona, se levanta. Aleluia. Seja a diferença na vida de alguém. Aleluia. Seja a diferença na sua própria vida. Porque não tem como fazer nada deitado. Ontem, quando eu estava tomando banho, eu estava pensando nessa palavra. E confesso aos irmãos que até segundos antes de vir para cá, eu estava com a barriga fervendo. Porque não é a primeira vez que eu faço isso. Eu já ministrei outras vezes. Mas perto dos meus pais na fé é a primeira vez. Então vocês imaginam como que eu estou aqui. Agora é bem tranquila. Porque o tio disse ali para mim, ou melhor dizendo, meu pastor me disse. A palavra diz, abre sua boca que eu te encherei. Aleluia. Amém? Amém. Então esse é um segredo para a minha vida e para a sua. Você não precisa estar aqui na frente com o microfone na mão. Você não precisa ter um título de evangelista, pastor, presbítero, missionário, sei lá o que. Você já tem o maior título de todos. Você é filho daquele. Aleluia. Você consegue entender isso? É filho daquele que morreu por você na cruz, gente. Tem título melhor do que esse? Eu todos os dias, quando eu lembro, assim, sabe, assim, eu acordei, até, né,
para eu cessar aqui e voltar a alma para o corpo. Quando eu me lembro, caramba, eu acordei nessa manhã. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu encho meu peito de ar e levanto toda a minha chama. Porque não importa o que vão falar de mim ou o que vão falar de você. O que importa é o que o Senhor pensa sobre você. Aleluia. O que importa é que Ele escolheu você. Ele morreu por você, Daniel. Ele derramou o sangue dele naquela cruz falando assim, ó, vale a pena. Eu sei que vale a pena. Glória a Deus. E é isso que o Senhor tem feito por mim, por você todos os dias. Quem aqui já nunca disse, Senhor, volta logo? Quem já nunca falou isso? E um dia, ao dizer isso, antes de terminar a frase, o Espírito Santo me corrigiu. E ele disse assim, nem Jesus sabe a hora de voltar. Você quer acelerar o processo, querido? Então fica na sua aí. E vai trabalhar. Porque tem muitas almas que precisam ainda ouvir a minha palavra. Porque se eu volto hoje, a minha palavra não se cumpre. Porque os 4 cantos dessa terra têm que ouvir falar de Jesus. E se ele não voltou ainda, é porque tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. É porque não viveram uma experiência com Jesus. E o que nós estamos fazendo? Estamos preocupados somente com os nossos ouvidos. Preocupados somente com as nossas vidas. Em levantar, organizar o nosso dia, trabalhar. Mal. Agradecer a Deus quando vamos dormir. Eu costumo dizer na minha casa, que aqueles que estão ao meu redor, que não precisamos estar de joelho 24 horas. Quando eu digo sobre postura, eu não estou dizendo somente o seu corpo físico. Eu estou dizendo a sua mente, conectada com o Espírito Santo a todo momento. Porque a todo instante eu estou falando com Jesus. A todo instante eu estou conversando com Ele, eu estou perguntando, eu estou pedindo orientação. Às vezes eu mesmo falo tão assim que mãe, está falando com quem? Estou falando com quem? Estou falando com Jesus. Com ninguém? Não, estou falando com Jesus, né? Estou falando com Jesus, me deixa. Porque eu amo arear a panela. Por quê? Porque o tempo que eu estou esfregando a panela é o tempo que eu estou falando com Jesus. Então eu levo mais tempo para lavar a minha louça, porque ali é o momento ao que eu vou falar com Cristo. Porque eu sei que ninguém ali vai me chamar, ninguém vai me responder. E eu costumo dizer que aquela janela da minha cozinha, ali é o meu portal entre eu e Deus. Porque quantas coisas o Senhor tem me mostrado ali naquela cozinha. Então não importa o local onde você está. O que importa é a postura qual você tem tomado. A postura qual você tem tido diante das situações. Ele poderia simplesmente ter falado assim, bom, é uma pena, né? Que o povo está desse jeito. Nossa, rapaz, mas destruiu tudo. Os portões foram destruídos a fogo. Menino, mas dá um trabalho levantar isso aí, né? É complicado, né? Virar das costas e ter saído. Mas não. Neemias, para mim, foi um dos maiores intercessores. Porque ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele não ficou lá. Ele fez tudo aquilo com 52 dias e ele retorna, né, tio? Mas aí eu vou deixar você curioso, você vai ler a história. Para você saber por que ele voltou e o que tinha acontecido, né? Porque esse é o foco dessa manhã. Então você leia o livro de Neemias. Para você entender a importância de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Ah, mas fulano tá assim. Ah, é uma pena, né? Que situação complicada. E eu virar as costas e sair. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas e a vida daquelas pessoas foram mudadas. E eu quero dizer para você que naquele momento da reconstrução não teve separação de classe social. Todos ajudaram a reconstruir a cidade. Então eu quero dizer para você que todos aqui são importantes na obra do Senhor. Aqui não tem mais ou menos. Aqui todos são importantes. Porque mesmo com uma mão trabalhando e com a outra com a espada, ainda assim tinha pessoas que foram separadas para ficar vigilantes. Não é, tio?
Pessoas vão poder ficar ali, ó, observando. Eu quero dizer para você que pode estar tudo destruído. Pode estar o cenário, pode estar calamitoso. Aos seus olhos espirituais, ou até mesmo seus olhos físicos, possa ser impossível ser reconstruído. Porque falando espiritualmente, às vezes tem pessoas que estão tão feridas, tão magoadas, mas a ferida é tão gigantesca. E o pior de tudo, às vezes a gente carrega ela por tanto tempo. Por tanto tempo. Sabe aquele machucado que você passa diversos remédios e nada resolve? E aquela feridinha só vai abrindo mais, vai só infeccionando. E as menores é a que mais dói. Mas aí um dia você resolve no lugar certo. Você fala, chega, esse machucadinho está me incomodando demais, não estou aguentando mais, eu preciso resolver essa situação. Aí você procura um farmacêutico idoso, que os idosos são os melhores, viu? Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Não vire as costas para o idoso. Eu amo conversar com o idoso, porque ele já viveu tudo que eu já vivi. Já vivi, eu já vou viver. Não é verdade, dona Maria? Por isso que eu não saio da casa do tio. Por isso que eu não saio, né? E ele falou, sabe o que ele falou pra mim? Que ele aprendeu a falar muito por causa de mim. Eu tentando ir embora ontem, ele falou, eu não consigo ir embora porque eu não paro de falar por causa de você. É brincadeira, tio, pra você assim. Não, vou te contar, viu? A gente não pode ficar junto. Eu venho aqui 1h da tarde, falo pra ele, 2h30 eu tenho que ir embora. Das 6 horas eu tô aqui ainda. Mas tem sido as melhores horas da minha vida. Como eu tenho aprendido. Então valorizem os idosos. Sua mãe tem para te ensinar? E quanto mais eles falam, mais a gente aprende. E a gente descobre que a gente não aprendeu tudo ainda. Então eu quero ser uma mulher sábia. Porque eu também quero ter pessoas que venham estar unindo na minha cara de fazer a mesma coisa. Porque um dia eu quero ser uma idosa. E eu digo que quando meus cabelos ficarem brancos, eu vou deixar igual a Dona Maria. Eu não vou pintar de jeito nenhum, eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo, eu acho lindo. Porque a palavra fala sobre as pessoas de cabelo branco, né, tio? Então, se está lá, é porque é importante. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nessa manhã. Tome uma posição diferente. Aleluia. Não olhe para você como simplesmente qualquer pessoa. Não olhe para você simplesmente pelo cargo que você tem. Seja dentro da igreja, ou o lugar que você ocupa na sua casa, ou o lugar que você ocupa na empresa. Não importa. Quando eu entrei na escola, eu disse assim, ó, para minhas amigas Aline e Thalita na época. Eu vou entrar naquela sala, que era a secretaria. E elas falaram para mim assim, aquela porta ali fechada. Duvido você conseguir entrar lá dentro. Falei para elas, pois eu vou entrar. Eu vou entrar lá dentro, eu vou entregar o que Deus está me dando. E eu vou ganhar a alma daquela menina. E elas, quem? Da Ana? Eu falava assim. E alguma coisa me diz que a nossa diretora Sara, ela conhece muito bem a palavra. E o tempo passou. E um belo dia, não só entrei na sala, como a Ana estava na sala da minha casa, aceitando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, naquele momento, eu era somente uma professora que ficaria durante 4 meses naquele lugar. Fiquei lá 3 anos, praticamente, fazendo aquilo que o Senhor mandava. Entreguei tudo que Deus mandou. Eu era só uma professora. Nunca tive vontade de entrar para poder ocupar o lugar de coordenadora ou de diretora. Porque o meu foco não era aquilo. Meu foco era levar a mudança através da palavra para a vida daquelas pessoas. Porque um dia, preste bem atenção nisso, um dia alguém se levantou para a minha vida. Um
Um dia alguém foi um Neemias na minha vida. Aleluia. Um dia alguém foi um Neemias na minha casa. Aleluia. Seja um Neemias na casa de alguém. Oh, glória Seja a um Deus. Neemias na vida de alguém. Oh, glória a Deus. Neemias era um simples mordomo. Oh, O Senhor não está preocupado com o seu cargo. O seu cargo físico. Tenha um coração intercessor nessa manhã. Aleluia. Tenha um coração amoroso nessa manhã. oh, Tenha um coração aberto a ser direcionado pelo Espírito Santo nessa manhã. aleluia. Não use a sua boca para você se diminuir. Porque Deus acredita em você. Aleluia. Deus, Ele investe em você. Aleluia. Aleluia. Você pode não ter o mesmo conhecimento bíblico a qual o nosso pastor tem. Mas Deus, Ele não quer uma pessoa que seja uma Bíblia ambulante, vou dizer assim, e que não viva aquilo. Ele quer uma pessoa que seja disposta a ser usada pela presença dEle. Ele quer uma pessoa disponível nessa manhã. Você pode ser disponível para o Senhor na manhã de hoje? Você disse, Senhor, eis-me aqui. Mas quantos têm dito, eis-me aqui somente até onde convém a Ele? Neemias largou tudo. Mas por ter intimidade com o Senhor deu orientações a ele. Olha, você vai falar assim para o rei, que você vai pegar cartas. E o engraçado, se eu não me engano, tio, me corrija se eu estiver errado, ele pega uma carta e uma das cartas é para o oficial da floresta, alguma coisa assim, né? E aquele povo foi o que ajudou a destruir aquela cidade, não foi? Olha que interessante. O rei deu a carta para Neemias buscar madeiras naquele lugar onde aquele pessoal ali havia também destruído a cidade. Então eu quero dizer algo interessante para você, se você não conseguiu entender nessa manhã. O Senhor vai usar até quem foi usado para destruir, para te ajudar você a reconstruir. Eu vou te explicar novamente. O Senhor vai usar pessoas que te usou, que foram usadas para destruir você, para destruir aquele ambiente, para reconstruir novamente. E o que é melhor, ele vai poder dizer que não. Porque sabe de onde vai vir a ordem? Não vai vir um simples rei. A ordem vai vir daqueles de lá, ó. É do Senhor, daquele que deu sangue por você. Eu quero dizer para você que quando Ele ordena, até a natureza tem que obedecer. Quando Ele ordena, até o mar tem que abrir. Coisas extraordinárias acontecem. Eu não sei se você já tem vivido algo com Deus, diferente com Deus. Mas quantos milagres eu tenho vivido com eles? O fato de estar aqui já é um deles. Ter despertado nessa manhã já é um deles. Mas olhar para a minha história, olhar para as pessoas a qual eu tenho alcançado, é só Deus que vai fazer isso. Para ter te dado palavras, para falar com pessoas assim, que você acha que você jamais chegaria. Então na sexta-feira foi falado que vai ter lugares que a Nancy vai, que eu garanto para vocês que eu não vou. Né? Pessoas que ela vai conseguir encontrar, que eu garanto para vocês que eu jamais vou conseguir encontrar. Mas não quer dizer que o Senhor vai deixar de me usar nos lugares onde eu estiver. Então possa ser que o Ju não esteja nos lugares onde eu vou estar. Mas aonde o Senhor colocar ele é porque o Senhor quer usar ele lá. Aleluia. Então vamos nos colocar de pé nessa manhã, porque é algo que eu amo no nosso ministério. É que nós não precisamos ficar. Vamos dar essa palavra, tá, tia? Depois eu vou falar errado, só me corrija. Precisamos ficar enchendo linguiça aqui. A gente tem que falar aquilo que o Senhor quer falar e acabou.
Seja meia hora, 40 minutos, 20 minutos, não importa o tempo. O que importa é que o Senhor faz. Então eu quero dizer para você que nada vai mudar se a sua postura não mudar. Se você continuar somente se lamentando, ai, como eu sou triste, minha história, meu Deus, ai, que tragédia, minha vida, ela vai continuar assim. Mas se a sua vida, Guilherme, estiver uma tragédia, desorganizado, só o sangue do cordeiro, você falar, hoje muda. Hoje a minha história vai ser diferente. Aleluia. O emprego pode ser até o mesmo, a casa pode ser até a mesma, o ambiente até pode ser o mesmo, mas eu hoje eu sou diferente. Hoje eu vou sair daqui diferente. Aleluia. E às vezes vai ser tão grande, é tão gritante a diferença, que vão olhar e falar assim, o que você fez hoje, hein? Não, você tá nada, hein? Vai dizer que foi um jarro, não foi não, né? Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus, Jair. Oh. Foi Jesus, Jair. Aleluia. Foi Jesus. Então você não vai sair daqui mais, ó, com seu semblante caído. Você vai sair daqui com um sorriso para confundir o diabo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem dia que eu levanto muito triste. Sabe o que eu faço? Eu levanto, eu tomo banho. Já começa com banho, tá, gente? Por favor. Eu já levanto, já tomo banho. Desodorante muito bom, Victor. Muito bom. Obrigada. Eu vou lá no maqueio, coloco um brinco, coloco uma boa roupa. A pessoa já não chega lá em casa e fala onde você vai ou onde você foi. Faz daqui a pouco confundir o diabo. Porque ele tá olhando pra mim e falando, mas o que aconteceu? Eu tô mostrando pra ele, você pode até me ver, mas eu vou ficar assim, maquiada. Você tá achando que eu vou o quê? Dar capenga, murcha? Não vou não, viu? Isso aí eu olho quando eu tô bem. Se você me ver capenga, murcha, com a roupa desorganizada, eu falaria, ele tá bem hoje. Tá tudo legal. Porque isso é meu natural. Eu, então, fazer o coque aqui, vamos com Jesus. Não é? Aí manda o coque, rodou, acabou. Agora tem dia que a gente precisa confundir o diabo. Neemias confundiu o diabo. Porque ele chorou, ele se lamentou, ele se entristeceu, ele se abateu. Mas os maiores milagres aconteceram, sabe como? Quando as pessoas se levantaram e andaram. Glória a Deus. Então se levante nessa manhã. Ande. Se levante nessa manhã. Pegue as ferramentas a qual o Senhor te deu. Aleluia. E prossiga. Oh. Porque sentado, abatido, parado, nada acontece. A obra não anda, o crescimento não avança. Mas quando nós nos levantamos, nos colocamos de pé, pegamos as ferramentas a qual o Senhor nos deu. Aleluia. E nos direcionamos a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus já nos deu. Não é que vai nos dar. Já nos deu. A história muda. Ah, mas foi só Nancy. Não. Foi a Nancy. Foi a Bianca. Entendeu? Então enche o seu peito dessa manhã aí, vai. Oh, aleluia. Você pode se achar nessa manhã? Aleluia. Hoje eu estou me achando igual um pavão. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Porque o pavão tem que estar todo mundo vendo. Tem que ver. E eu quero que o diabo olhe para mim assim nessa manhã. Ele olhe para você assim nessa manhã. E ele não veja você como apenas um cartãozinho, mas como um outdoor. Aleluia. Bem iluminado pela presença do Espírito Santo. Porque você é o sal dessa terra. Você é o que dá tempero na vida das pessoas. Então você entender isso? Quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega, oh aleluia, a escuridão ela tem que ir embora. A tristeza tem que sair. A depressão não vai ficar. O ambiente já mudou. Aleluia. Então coloque a mão hoje sobre o seu peito. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos declarar no mundo espiritual
Tio, fala o nome deles para específico. O nome dos que não era amigo de Neemias. Sambalá, Tobias e Gesem. Os nomes difíceis, gente. Isso é um mais fácil, né? João, Pedro, Tiago. Mas tudo bem. Fala de novo, tipo, para poder ouvir. Sambalá, Tobias e Gesem. Pode até mudar isso aí. Você não percebeu uma coisa? O diabo mandou 3. Deus só mandou 1. Aleluia. Vou falar de novo. O inimigo da minha alma e da sua pode até mandar 3. Mas Jesus, que é o dono da sua vida, só mandou 1. Aleluia. Então eu quero dizer, não precisa de muito não, viu? Só precisa de você. Aleluia. Só de você. Você é a diferença. Jesus, nesse momento, Senhor. Pai amado, nós pensamos, a Deus amado, diante daquele, Papai querido, que é o dono dos nossos dias, Papai amado, que é o dono, Senhor, da nossa vida, dos nossos pensamentos, ó Deus. Pai amado, nesse momento, Jesus Cristo. Pai amado, nos levanta, Senhor, como o Senhor, Papai amado, levantou, Papai querido, Neemias, Jesus. Pai amado, nos dê, Senhor, direção, Papai querido, discernimento, Papai amado, para sabermos, ó Deus amado, o que é de Deus, Papai querido, e aquilo, Papai amado, que é do inimigo das nossas almas. Pai amado, nos colocamos, Papai amado, diante da Tua presença, Senhor, com uma postura diferenciada nessa manhã. Pai amado, ao sair daqui, Papai querido, não seremos o mesmo, ó Deus, mas seremos homens e mulheres, Papai amado, totalmente instruídos e direcionados pela Tua palavra. Senhor, Neemias, ó Deus amado, estava, Senhor, na frente do rei. Pai amado, mas ele, Senhor, não pediu somente ao rei. Pai amado, antes de abrir a Tua boca, Papai querido, para falar com o rei, Senhor, Pai amado, primeiramente ele falou contigo. Pai amado, que nós possamos, Espírito Santo, entender que a nossa primeira palavra, meu Pai amado, tem que ser com o Senhor. Pai amado, o homem, Papai amado, não tem poder para determinar, Pai amado, ou mudar a nossa história. Mas aquele, Papai querido, que nos despertou nessa manhã, ele sim, Papai querido. Ele, ó Deus amado, é o Deus, Papai querido, que mudará os nossos pensamentos, que mudará, Senhor, a nossa posição, a nossa postura nessa manhã, Papai amado. Será, Senhor, de homens e mulheres, Papai querido, que temem ao Deus vivo, Jesus. Pai amado, não precisamos de muito, Senhor, apenas da Tua palavra, Senhor. Pai amado, o Senhor, Papai amado, vai nos enviar. Pai amado, é onde cada um aqui, ó Deus, colocar a sola dos seus pés, possa entender, Papai amado, que não é apenas qualquer pessoa, mas que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos escolhidos por aquele que derramou o sangue dele na cruz por mim e por você. Então que nessa manhã você tome isso para a sua vida. Você entenda que você não é qualquer pessoa. Você é alguém escolhido. Você é separado. Você é ungido. E o Senhor não precisa de multidões. O Senhor apenas precisa de um. E que esse um seja eu. Esse um seja você nessa manhã. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Amém? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso parar de pregar, viu? Os meus filhos na fé estão começando. Vejo o Fábio. Louvado seja Deus pregando aqui. Eu me alegrei muito. Vendo a Ariana pregar hoje, eu me senti mais feliz ainda. E sem fugir da verdade, a Bíblia diz que cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. É maravilhoso. Marli, tá vendo? Vendo o que Deus faz, amados? Tá vendo o que Deus faz? Deus não botou a gente
à toa, né? Verdade, eu creio. Deus me tirou em outro lugar, eu falei, Senhor, eu estou aqui na destruição, uma situação difícil, eu não estou conseguindo mais raciocinar. Me leva para um lugar onde eu possa, Senhor, achar assim um refrigério para minha alma. Só Deus sabe. Deus me traz para cá e me coloca diante dessa linda família, né? Não era tão bonita assim quando eu conheci, viu? É a presença. Mas hoje é uma família linda, viu? Não era tão bonita não, mas hoje é, viu? Hoje é uma família linda. E quantas vezes eu vi essa menina, posso falar menina porque eu faço 64 anos, tenho respeito pelas pessoas. Às vezes brinco, mas é com muito respeito. Via ela correndo pro rosto, com os papelzinhos na mão, preocupado com a Amanda, e voltava correndo aquele rosto. Meu Deus, acalma esse coração, Senhor. Acalma esse coração. E ela não sabia que eu estava fazendo isso, sabe que ela estava orando por você. Acalma, Jesus, acalma esse coração, Senhor. Não. E hoje eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus, eu estou muito grato a Deus, eu não tenho palavras para agradecer. E esse lugar é um lugar de cura. É um lugar de cura. É o cura a nossa terra. Você está aqui para ser curado. A sua família vai ser curada. O seu relacionamento curado. O seu emocional curado. Cada manhã que você vir aqui nos domingos, Deus vai ter algo para você. O que você recebeu nessa manhã, eu não vou fazer acréscimos, porque Deus já falou tudo. Né? Leva para a tua casa e vai nessa postura. Vai nessa tua fé. Vai nessa postura, não muda não. A seta vai vir. As provocações vão vir. Mas não mude a sua posição. Sabe por quê? Se você se posicionar, 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai olhar e vai ver a recompensa do Senhor. Eu disse aqui na sexta-feira que nós seremos conhecidos pelo que Deus fez na nossa vida e não pelo que nós fomos. Aleluia. O que você foi é mazelas. Fica para trás, larga para trás. Quem agora está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já e tudo se fez. Você era. Perguntaram para o jovem estava com uma Bíblia na mão. Alguém olhou para ele e falou: ô João. Ele falou: tudo bem, tudo bem. Lembro de você, João. Você é o João da Biga. Ele falou: não sou. É você mesmo, você não mora na rua tal, casa tal. Filho do seu fulano, da meu. Sou eu mesmo. Ah, então você é o João da Biga. Não sou. Não sou o João da Biga. Mas e o João da Biga aí? Que filho levou? Morreu. Quem é você? Eu sou o João de Deus. Eu sou o João de Deus. Eu não sou quem eu era mais. O que aconteceu ficou? Dos seus pecados não me lembro. Se Deus não faz questão de lembrar dos seus pecados, da sua vida, do que aconteceu, você vai deixar que outras pessoas te incomodem, lembrando daquilo que Deus já esqueceu? Aleluia, Deus. Hã? Eu não sei o que você foi, eu não sei o que você era, não me interessa para ninguém está aqui para saber da sua vida, para levantar antecedentes de ninguém. Nós estamos aqui para dizer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que você não vive mais, mas é Cristo que vive em você, e a vida que você vive agora, você vive pela fé do Filho de Deus, que te amou e a si mesmo se entregou por você. Aleluia.
uma esposa maravilhosa. Era uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu falo bastante. É mal de pastor. Quem quer ser pastor, não tem jeito. Não tem como não falar, né? Eu não conheço um pastor que fale mal. Por isso que deu certo com a Ariane, que ela fala um pouquinho também. Eita, glória! Glória a Deus! Aleluias, é maravilhoso, aleluia. Eu quero pedir para minha esposa e para a Ariane. Eu gostaria, quantos de vocês que ainda não é batizado, não gostam de batizar 2 vezes? Se alguém tem dúvidas sobre o batismo, que você passou o batismo, que você se batizou, pode vir conversar comigo. Marca um dia comigo, vou estar à disposição na minha casa para responder as suas dúvidas que você tenha, né? Mas eu não costumo batizar 2 vezes, não gosto. Se a pessoa falar, já me batizei, eu vou explicar para ela o que é o batismo, ela vai entender, ela vai ficar em paz com Deus, né? Mas se tiver dúvida, tiver algum questionamento, pode me perguntar, pode me procurar, que eu vou estar à disposição. E eu gostaria de saber, quem ainda não é batizado, que vai se batizar no próximo batismo, que eu já vou encomendar os aventais e vou explicar o porquê que nós vamos usar o avental para batizar as pessoas, né? Tudo tem um parecer bíblico, não é nada do pastor, não. A gente coloca dentro da palavra para que a pessoa seja instruída, amém? Quem ainda não é batizado, que vai se batizar no próximo batismo, dá sua mão. A minha neta Melissa, quem mais aqui? A Júlia, que está na salinha. Quem mais? O Vitor? Pode batizar já? Mas se ele quiser, nada impede. Amém? Se ele quiser, nada impede, Valéria. Amém? Quem? Aline. O Iago. Aline, Iago. Serinaldo, quem mais? São 6. Nós estamos orando a Vitória, não? Você já é batizada? Glória a Deus, amém. Então, se tiver mais alguém, passe o nome para nós vamos estar batizando. Está dando uma preparação antes do batismo para entender o que você vai fazer. Amém? O importante é que você tenha entendimento do que você faz diante de Deus. Amém? E diante dos homens também, porque o batismo é público, né? Vamos participar da ceia? Amém? Aleluias. A palavra de Deus. Pode sentar por um momento, que eu vou cansar vocês. Aleluias. Nós vamos consagrar esses elementos simbólicos sobre o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O pão, levante o pão por gentileza. Levante sua mão assim comigo. Eu vou liberar uma palavra aqui sobre o pão. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado ao alto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Está consagrado o pão. Agora o cálice, por gentileza, levante o cálice. Aleluia. E se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está consagrado esse cálice em nome de Jesus. Amém? Pode servir. Aleluias. Glória a Deus.
negócio vivo. Aleluia. Todos pegaram colos que vão participar. Amém. Tá difícil. Levante a mão assim comigo. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero dizer que por algum motivo você está deixando de tomar a ceia nessa manhã. Não faça isso. Não faça isso. Entre em comunhão com o Senhor nessa manhã. Aleluia. Mas eu tenho um problema. Não deixe de tomar a ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que você não pode deixar de fazer é se afastar do Senhor. O que você não pode fazer é se afastar do Senhor e deixar de ter comunhão com Ele. Que é isso que Ele quer. Ele quer te afastar de Deus. Você precisa de, antes de orar, vigiar também. Não deixe que nada te afaste. Amém? Eu quero liberar mais uma palavra. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer deste pão não morrerá eternamente. Pode participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levante o cálice assim. Aleluia. Pois sabemos que o sangue de uma novilha ou sua cinza esparzida sobre o altar pode purificar o pecador dos seus pecados. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, vos purificará dos vossos pecados a vossa consciência. Pode participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus nessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, meu Deus, nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos conceder essa oportunidade, meu Deus, de poder fazer parte, ó Pai, da Santa Ceia do Senhor nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós temos a certeza e a convicção, Pai, que o Teu sangue que foi derramado naquela cruz pelos nossos pecados nos purifica, Senhor. E em nome de Jesus, Pai amado, nos edifica, Pai, o nosso caminhar, o nosso andar, meu Deus, em nome de Jesus, em Tua presença. Firma cada vez mais na rocha, meu Deus, os nossos pés, ó Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos vacilar, ó Pai, que nós venhamos andar e caminhar em Tua presença e em Tua direção, em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, cada vida, meu Deus, cada família, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que foi tratado aqui, ó Deus, nessa manhã, por tudo que foi falado, meu Deus, pela tua gloriosa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã. E eu tenho uma certeza que a tua palavra entrou no coração de cada pessoa que está aqui nessa manhã, e estas pessoas estão saindo daqui edificadas, transformadas, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus, porque é a hora de viver o renovo de Deus na vida, meu Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, a tua palavra, Pai, que foi ministrada, que foi pregada, Pai, é quem vai direcionar
o nosso caminhar e o nosso andar em tua direção. Obrigado, ó Deus, que nós venhamos viver a tua palavra a cada dia, meu Deus, e a cada momento, em o nome de Jesus. Nos dispersa em segurança até a nossa casa, até o nosso lar, e nos dê uma semana abençoada, Senhor, nos dando livramento, e em nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, fazendo com que todo mal, meu Deus, com que todo levante do inimigo venha cair por terra, pelo poder da tua palavra. Assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos fazer o sorteio do pão aqui em nome de Jesus.